Olá, bem, estamos de volta, com o nosso assunto sobre iluminismo. Tá? Então, no vídeo anterior, nós vimos até a questão dos princípios iluministas, o princípio da universalidade, individualidade, autonomia. Tá? E aqui nós vamos ver a questão da difusão dos ideais iluministas, quando é que eles se espalharam pelo mundo, de que maneira que se espalharam pelo mundo, que influência eles vão ter aí no mundo, esses ideais, essas ideias de liberdade, de igualdade, de desenvolvimento. Então vamos ver. Os ideais difundidos pelos iluministas tinham como proposta a transformação da antiga ordem. A antiga ordem, qual era essa antiga ordem? A ordem tradicional, a ordem absolutista, a ordem monárquica, a ordem tirânica, certo? Em um mundo completamente novo, o mundo liberal burguês. Então, em um mundo liberal, em um mundo de liberdade, esse mundo de liberdade, cada um poderia demonstrar aí o seu potencial, a sua capacidade, e fazer com que o desenvolvimento econômico ascendesse. Tá? Então, uma das situações defendidas pelos iluministas. Os iluministas defendiam um Estado constitucional. Olha só, aqui referente à política, como a história sempre trata, a história política não é a política partidária, mas a história política. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade central com poderes bem definidos, ilimitados e ampla margem de liberdade civil. Então, como eles criticavam bastante a questão do absolutismo das monarquias, dos reis despóticos, tirânicos, autoritários, e defendiam que deveria ter governo sim, mas governos democráticos, governos que governassem a serviço da sociedade, a serviço do povo. Portanto, esses governos deveriam ser regidos por uma Constituição, então o Estado constitucional, aonde o governo ele vai ali obedecer às regras, às leis que está na Constituição e não governar à sua maneira, não o governo governar em cima de achismo, governar da maneira que ele quiser, e sim governar seguindo as leis, a lei da Constituição. Então, a filosofia iluminista difundiu-se por muitos países da Europa. Suas primeiras manifestações ocorreram aonde? Na Inglaterra e na Holanda, a partir do século XVII. Porém, foi na França do século XVIII que o enfraquecimento do absolutismo francês transformou as concepções filosóficas do iluminismo numa doutrina política social. Então, vai ganhar bastante força, bastante destaque lá na França, tá? Onde nós vamos ver, quando trabalharmos o assunto da Revolução Francesa, a questão que vai surgir lá a teoria direita e teoria esquerda, e vão debater os ideais, e as teorias do iluminismo, que vai influenciar bastante para a questão da Revolução Francesa, tá? Que ocorre lá em 1789. No entanto, outros acontecimentos antes de 1789, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que vai ser influenciado também pelas ideias iluministas e vai ocorrer em 1776. 13 anos antes da Revolução Francesa, ocorre logo a Revolução Americana, onde os Estados Unidos consegue a sua independência da Inglaterra e já proclama ali a sua república, já se torna democrático naquele período, sobretudo influenciado pelas ideias iluministas. Mais tarde, a França, que também vai ter a sua revolução e defraga para o mundo a questão dos ideais iluministas, como eu falei, chega até nossos dias. Então, chega no Brasil, vai influenciar algumas revoluções no Brasil, vai influenciar até mesmo na questão da proclamação da República no Brasil, também é influenciado pelos ideais iluministas. E até hoje, porque os iluministas defendem a questão da democracia e da capacidade de cada um de nós. Tá? Vamos continuar. O liberalismo político. Então, vejam só, o inglês John Locke é considerado um dos precursores das ideias iluministas, e ele é considerado o pai do liberalismo político. Por quê? Ele escreveu uma obra que se chamou o Segundo Tratado sobre o Governo Civil, em 1690, onde Locke desenvolveu uma teoria com base na ideia de que o Estado resultava de um contrato, certo? Um contrato entre quem? Entre o governo e os governados, regido por uma Constituição. E aí esse contrato existiria quando? Ele defendia que deveria ter eleições. Naquele período não tinha eleição, então ele já defendia que deveria ter eleição, onde as pessoas escolhiam alguém para colocar lá no governo. Então esse seria o contrato. E quem estaria lá representando? Então, olha só, observem só para Locke. Não seria um chefe, seria um líder, porque ele iria governar ali, regido por uma Constituição, governar para a sociedade. Bem, mentalidade iluminista. De acordo com Locke, ainda Locke trata desse assunto, os primeiros homens viviam em um estado natural, em que prevaleceu a liberdade e a igualdade absoluta.
Tá? Então aqui ele vai se retratar, ó, sem o controle de nenhuma espécie de governo. Então ele se retrata os homens lá nos períodos dos clãs, das tribos, tá? Como por exemplo aqui no Brasil nós podemos ver as tribos lá longínquas do Amazonas, não, as tribos ali em um estado bem selvagem. Então ali eles vivem um status de igualdade. Então essa população que Luke se referia, não é? Lá nos primórdios, os clãs, as tribos viviam em uma questão de uma igualdade absoluta, onde não existia uma diferença de classe social. No entanto, olha o que Luke fala, não existia governo, não existia lei, não é? Então a única lei era o quê? A lei da natureza, isto é, cada indivíduo punha em execução a sua própria lei, a sua própria vontade, não é? Para defender ali os seus interesses. Então, vida, quais eram os seus interesses? Vida, liberdade e propriedade. Como cada um estabelecia a própria vontade e justiça de acordo com os seus interesses individuais, com os seus pensamentos, as pessoas viviam em uma situação de grande instabilidade. Tá? Então, uma instabilidade absoluta. Por que uma instabilidade absoluta? Porque não existia uma lei, não é? Uma regra para todos. Todos queriam ter direitos. Então, a vida se tornava ali um caos. Certo? Vamos continuar. Bem, mentalidade iluminista, nós vamos ver ainda na concepção de Luke, a única saída para o caos, como ele falava que as sociedades anteriores viviam, que não tinham umas leis e hora ou outra entravam em conflitos, não é? Por suas razões e não tinham uma razão, um consenso para todos. Então, na concepção de Luke, a única saída para isso seria a instauração de uma sociedade civil e a instituição de um governo, com o intuito de preservar a propriedade privada e garantir o livre exercício da palavra e da iniciativa econômica. Esse Luke vai chamar, como nós já falamos lá anteriormente, de contrato social, a existência de um contrato social. Entre quem? Entre governo e governados. Não é? Com base na confiança e no consentimento, não significa, porém, que o governo pudesse atuar de forma absoluta. Então ele coloca bem aqui, não é? Jamais o governo poderia ou deveria atuar de forma absoluta, e sim atuar para atender os anseios da população. O governo deveria ter o seu poder limitado por leis constitucionais e a autoridade e o poder delegados aos governantes poderiam ser retirados, pois para Luke, os indivíduos têm o direito de substituir, rebelar-se ou derrubar um governo tirânico. Então ele coloca bem aqui. E esses ideais, todos eles vão fazer parte das constituições que vão surgindo no mundo, não é? Das cartas magnas, das constituições federais, em todos os países democráticos, tá? Aonde vai se colocar que todo governo, não é? Seja ele, como nós falamos aqui de história política, seja ele um prefeito, um governador, um presidente, ele tem que obedecer à Constituição do país. Se ele não obedecer, como Luke coloca bem aqui, a população pode rebelar-se contra ele e derrubar do poder. Por quê? Porque ele está sendo um governo tirânico. Ele não está seguindo a Constituição, ele está governando de acordo com suas próprias vontades. E governar de acordo com suas próprias vontades, esse governo não vai estar agindo de acordo com os anseios da população. Ele vai estar agindo contra os anseios da população. Ele vai estar agindo pelo seu próprio ego e não pela necessidade da população. Portanto, ele é um tirânico e um tirânico é um governo ruim, malvado, deve ser derrubado. Então, Lucas já coloca isso e aí serviu para as leis, mas serviu para os nossos dias. Bem, nos vemos no próximo vídeo. Falou, até mais.